Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco a gente vai iniciar a palestra aí. Deixa eu só esperar só um pouquinho para ver se mais pessoas entram na sala aí. E a gente vai começar, tá? Uns 5 minutinhos aí a gente começa a palestra.
Pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa palestra sobre metrologia e calibrações de instrumentos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá dando para ouvir? Sim? Tá ok. Positivo. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Meu nome é Bruno. Eu tenho mestrado em Engenharia de Materiais pelo Cefet em 2016. Tenho graduação em Engenharia Mecânica pelo Cefet também em 91. Tenho pós-graduação em Manutenção de Sistemas Industriais pelo Cefet também em 2003. E tenho graduação em Licenciatura Plena, que eu formei também em 92. Tenho mais de 30 anos atuando em indústrias nos setores de manutenção, produção, qualidade e metrologia, nos segmentos de metalurgia, alimentos e farmácia. Como professor, tenho mais de 15 anos como professor nos cursos superiores de engenharia mecânica, civil, elétrica, ambiental, produção, automação, química, telecomunicações, ministrando disciplina de mecânica dos fluidos, fenômeno de transporte, materiais, lubrificação, processo de produção, resistência de materiais, metrologia, instrumentação, qualidade, modelagem, controle de processo, hidráulica e pneumática. Hoje eu vou estar passando para vocês um pouco do meu conhecimento com relação à metrologia. Eu trabalhei durante muito tempo na área de metrologia, na Novo Nordisk, uma indústria farmacêutica, e lá eu tive uma grande experiência nessa área de metrologia, vou estar passando um pouco do meu conhecimento para vocês aí. Aí, na medida que eu for passando, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntando, aí desabilita o microfone e faz a pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. O conteúdo que a gente vai passar para vocês hoje, a gente vai passar conceitos básicos de metrologia, calibração de instrumentos, um pouquinho sobre incerteza de medição e análise de certificado de calibração. O material do treinamento eu disponibilizei para vocês no Google Drive. Então, se vocês tiverem interesse em ter essa apresentação e outros materiais que eu coloquei a mais lá, é só depois copiar esse link que está aí na tela aí, ó. E se alguém tiver celular com câmera que lê o código aí, é só clicar aí e ler o código. Tá? Essa pastinha que eu coloquei lá, quem não tiver o leitor de código, essa é uma sugestão aí de um leitor de código aqui bom. Na pastinha que eu coloquei no Google Drive lá, eu coloquei apostila, livros, essa apresentação que eu estou passando para vocês, um exercício que a gente vai fazer aí, formulários, normas e procedimentos. Claro que eu coloquei nesses materiais, são materiais que são livres, não tem problema de cópia, tá? Então está disponibilizado para vocês lá nessa pastinha no Google Drive. Eu vou deixar disponibilizado até o final desse mês. Aí depois eu vou tirar o compartilhamento. Então vamos lá, uma introdução à metrologia. Então, bibliografia sugerida, né? Aí nós temos esses dois livros aí, são bons, principalmente esse de capa laranja aí, que ele é mais a nível acadêmico, de pós-graduação, e outro é um livro mais simples de estar manuseando aí, Metrologia na Indústria. Metrologia Científica e Industrial é um livro muito bom. Depois nós temos outra bibliografia aí, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, que é gratuito, é só baixar do site do Inmetro.
E o GAN, Guia para Incerteza de Medição, que também é um material gratuito também, que vocês conseguem estar baixando da internet. Tá? Esses dois materiais eu disponibilizei lá na pastinha, lá no arquivo do Google Drive. Esse livro de metrologia científica industrial, na página do LabMetro, que é o editor do livro, vocês vão encontrar uma série de materiais muito interessantes que disponibiliza para a gente, de graça. Dentro desses materiais, a gente vai ter aí ambientes virtuais, que tem simulador de balança, simulador de leitura de paquímetro, isso tudo, esse material todo é de graça. E também vai ter também uma série de apresentações de PowerPoint já prontas aí sobre o conteúdo desse livro. Esse material também é um material gratuito. Então, depois vocês também, eu coloquei o link aqui, aí depois vocês baixam esse material também. Tá? Então, vamos lá para o início do nosso treinamento, né? O que é metrologia? O que a gente entende por metrologia? Metrologia vem da palavra metro, que é medir, e da palavra logia, que é estudo. Então, metrologia é o estudo das medidas. Tá? Abrangência da metrologia. A metrologia, ela abrange toda a cadeia de um processo, e, na realidade, toda a vida nossa também. Porque tudo é feito medidas e comparações para avaliar se está satisfatório ou não. Então, até antes da gente até nascer, quando a mulher vai fazer o pré-natal e vai fazer o ultrassom, através de medições, compara o desenvolvimento da criança para ver se está tudo normal. Então, a gente é medido, pesado, até mesmo antes da gente nascer. Então, a metrologia está em todos os processos. No comércio, para você vai na padaria comprar um pãozinho, na área da medicina, na área da agricultura, na área industrial, dos transportes. A metrologia tem uma abrangência muito grande. O que eu acabei de falar, né? Então, na hora que você vai abastecer o carro, na hora que você vai fazer uma compra no supermercado, vai na padaria, dentro da casa da gente, a gente tem um medidor de água, hidrômetro, tem um relógio de luz que vai medir quanto que a gente está gastando de energia elétrica. Então, a metrologia faz parte da vida da gente. Por isso que é muito importante entender a metrologia. Qual que foi a origem da metrologia, né? Então, a metrologia surgiu desde que o homem começou a interagir com a natureza. Então, é bem muito antiga, né? Bem antes até de Cristo aí. Quando começou a interagir e depois nas relações, né? Ele começou a trocar mercadorias, né? E aí ele precisava de fazer comparações. Então, no início, as primeiras unidades de medida foram baseadas no próprio corpo humano, que é o que ele tinha mais próximo aí para poder fazer as medições. Então, as primeiras unidades de medida foram baseadas no corpo humano. E tem uma parte delas que ainda tem até hoje, né? A polegada, o pé, a braça. E qual que é o problema de utilizar esse padrão de unidade? O problema de utilizar esse padrão de unidade, porque se a gente for ver aqui, todos vocês aí que foram fazer uma análise comparativa, e cada um tem um tamanho de pé diferente, tem um tamanho de polegar diferente. Então, o problema com essa unidade de medida é que cada um tem um padrão diferente um do outro. Então, esse foi uma das dificuldades que teve inicialmente. Depois o homem buscou padronizar os padrões. Depois eu vou falar disso mais para frente um pouquinho. Por que a gente faz as medições? Então, a gente faz as medições porque a gente precisa avaliar como que está os processos, né? Então, dentro de uma indústria, os nossos sentidos são através dos instrumentos. Você saber se um processo está satisfatório ou não é através dos processos de medições, né? Até mesmo para tomar uma decisão. Então, os sentidos são muito importantes para o ser humano. E na empresa, a metrologia tem esse papel. É onde enxergamos e ouvimos o que acontece com os nossos processos. Por isso que a gente tem que ter
os instrumentos de medição. E também tem que ter eles calibrados para garantir que eles façam a leitura de maneira correta. Sem uma metrologia apropriada, estaríamos em apuros, né? Aí é como se você estivesse caminhando por precipício aí de olhos e ouvidos tampados, nem sabendo o que está acontecendo, está caindo por precipício aí. Com a metrologia apropriada, nós teremos o controle das variáveis do processo, análise e estudos. Nós seremos capazes de minimizar erros, aumentar a confiabilidade, rendimento e custo. Então, utilizando a metrologia, a gente vai conseguir fazer com que o nosso sistema esteja sob controle. Então, o que devemos calibrar? Então, numa indústria, no processo, a gente tem que saber o que a gente vai estar calibrando. Se é temperatura, se é tempo, se é vazão, né? Se é massa. A gente tem que saber o que a gente está medindo. A gente tem que conhecer o processo para saber realmente o que a gente precisa estar medindo e o que precisa ser calibrado. Então, dentro dos processos aí, alguns exemplos aí, um controle automatizado, um PLC aí, um supervisor de produção, ele vai ter que ter um controle. Aí você pode ter um manômetro que está no meio aí, um medidor de vazão, um controlador de temperatura para fazer uma análise de laboratório. Então, a gente tem que conhecer quais instrumentos a gente tem dentro de uma empresa, dentro de um processo e como que vai ser feito a medição desse instrumento. Agora vamos ver algumas definições importantes aí. Primeira definição, o que é calibração? Depois eu vou falar o que é VIM daqui a pouco. Segundo o VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, calibração é uma operação que estabelece uma primeira etapa e sob condições específicas uma relação entre os valores e incerteza de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Uma segunda etapa, utilizando essa informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medida a partir de uma indicação. Traduzindo isso aí, é o seguinte. Então, a calibração, o que ela vai fazer? Condições estabelecidas, temperatura, umidade, isso aí vai depender de cada instrumento, né? Aí você vai ter um padrão e aí você vai fazer uma comparação entre o padrão e o seu sistema de medição. Aí você vai ter uma indicação. Você vai partir do pressuposto que o padrão é o valor verdadeiro. E a comparação de um com o outro vai definir qual é o erro que o instrumento de medição ele tem para você saber se ele está apto ou não para poder ser utilizado. A importância da calibração. Então, para a gente saber se um processo está sob controle, a gente precisa medir. A gente precisa fazer uma comparação através dessa medição e depois a gente vai ter que fazer uma tomada de decisão. Relação entre as atividades. Então, para a gente ter um sistema onde você tem tudo sob controle, você precisa fazer a calibração desse sistema, você precisa fazer a validação desse sistema, você precisa ter um controle de processo, precisa ter uma instrumentação adequada e ter uma qualificação desse processo. Essas atividades estão todas relacionadas ao ciclo que você tem de garantir que o seu processo esteja sob controle. Mais uma definição. O que é rastreabilidade? Rastreabilidade é a gente saber qual que é a origem, né? Igual, por exemplo, se você for pegar a sua rastreabilidade, é saber quem são seus pais, quem são seus avós, e assim sucessivamente, né? E na cadeia metrológica, é importante a gente saber qual que é a origem também do instrumento, como ele foi calibrado, qual foi a origem do padrão de medição. Então, o que é rastreabilidade? É a propriedade do resultado de uma medida ou do valor de um padrão estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia contínua de comparação, todas tendo incertezas
Se a gente for pegar aí a definição que está no vocabulário internacional de metrologia, ele vai falar exatamente isso que eu acabei de ler para vocês aí. E vai dar outra explicação. Agora vamos ver a explicação. Então, a cadeia de rastreação metrológica é igual a gente tem essa pirâmide aí, onde que a gente vai ter aí as várias etapas. Então, os laboratórios de chão de fábrica, o que está em vermelho aí é o base da pirâmide, onde a gente vai ter os instrumentos que a gente vai realmente utilizar nos processos para fazer os controles. Aí, esses instrumentos, eles vão ser comparados com padrões de referência de laboratórios de ensaios, porque dentro, às vezes, pode ser que dentro da própria empresa tenha esses padrões, ou no laboratório de calibração que a gente vai estar mandando fazer a nossa calibração. A maioria das empresas manda o laboratórios externos fazer a calibração. Agora, tem muitas empresas que fazem calibração internamente. Aí estaria na faixa azul aí. Os laboratórios de calibração que a gente manda fazer a calibração, tipo o que a gente tem aqui na região nossa aí, a Calibratec, a Medição e outras empresas aí do ramo que faz a calibração para a gente. Eles vão estar nesse azul aí. Depois, acima deles, a gente tem o Inmetro, que é o nosso órgão certificador aí, onde tem os padrões de referência dos laboratórios. Então, esses padrões dos laboratórios de calibração vão ser calibrados no laboratório de referência, o que está de verde aí. Que esses padrões de referência nacionais vão estar relacionados a padrões internacionais. Esse BIPM, é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que vão estar relacionadas às unidades do Sistema Internacional de Medidas. Então, essa cadeia sucessiva aí de padrões, ela faz com que a gente consiga ter uma rastreabilidade dos instrumentos de medição. Então, a gente começa aí pelos padrões de fábrica e vai chegar até o sistema internacional. Então, se a gente pegar um certificado de calibração, nele vai constar, depois vou mostrar para vocês, qual foi o padrão que foi utilizado para fazer a calibração. E se a gente pegar depois o certificado de calibração desse padrão, ele vai conter qual foi o padrão que foi utilizado para fazer a calibração, e assim sucessivamente. Tanto que, tanto que o fornecedor de serviço, tanto a Medição, a Calibratec, eles têm que fornecer, se vocês pedirem, qual é o certificado padrão, exatamente para você ter a rastreabilidade metrológica aí. Se alguém for tendo alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? E a gente tem aí a calibração acreditada. Aí que tem que tomar muito cuidado com relação a essa calibração, a calibração rastreável e a calibração acreditada. Porque os laboratórios de calibração, eles vendem dois tipos de serviço. A gente sempre tem que optar pela calibração acreditada. Por quê? O laboratório passou por uma auditoria do Inmetro e ele tem aquele selinho ali, azul ali, que garante que ele foi auditado. E é por isso que a calibração chama calibração acreditada. E para ele ser acreditado, ele tem que ter um registro na RBC, Rede Brasileira de Calibração. Então, se a gente for no site da RBC, a gente vai encontrar o laboratório de calibração, vai encontrar qual que é a grandeza e quem que é o responsável pelo laboratório de calibração. Agora, as empresas de calibração, elas vendem também um outro tipo de serviço, que é bem mais em conta, que é uma calibração rastreável. Ela não é acreditada, ela é uma calibração mais barata. Mas para o sistema da qualidade, a gente tem que adotar a calibração acreditada. Então, se a gente for lá na Rede Brasileira de Calibração, a RBC, no site, a gente vai encontrar informações sobre os laboratórios de calibração. Tá? Então, vamos... Daqui a pouco a gente entra lá na RBC,
Tem um exemplo mais para frente que eu vou passar que a gente entra lá. Então, eu até já falei de algumas definições de calibração, mas há mais tempo atrás, não tão recente, na década de 70, aí, cada um utilizava uma palavra para definir os termos de metrologia. Então, muita gente às vezes chama de calibração, chama de aferição, chama, às vezes confunde calibração com ajuste do instrumento. Então, para unificar as palavras, todo mundo falar a mesma nomenclatura, foi criado um vocabulário internacional de metrologia. Esse vocabulário chama VIM. O último VIM é a versão de 2012, que a gente tem ele aí. Nesse vocabulário, ele tem todos os termos utilizados em metrologia. Então, quando a gente for escrever um procedimento, fazer algum relatório técnico, é interessante que a gente consulte esse dicionário para colocar a palavra certa para descrever o que a gente está pensando. Porque senão a gente corre o risco de falar uma palavra que para uns vão ter um entendimento, para outros vão ter outro. Então, o vocabulário internacional de metrologia, ele busca padronizar essas informações. Então, por exemplo, o que é calibração, né? A gente até já... Se a gente for olhar no VIM, o que é calibração, é a operação que estabelece, no primeira etapa e sob condições específicas, uma relação entre os valores e a certeza de medição fornecida por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Numa segunda etapa, utiliza essa informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de uma medida a partir de uma indicação. Foi até o que eu já tinha passado para vocês aí no início. Então, a gente tem um padrão, tem o sistema de medição e aí vai ter uma indicação. E aí tem o valor verdadeiro. A diferença de um com o outro é o erro que vai dar. Condições estabelecidas de temperatura e umidade, foi o que eu passei. Essa definição que está lá no VIM. Então, se eu não souber o que é calibração, eu vou procurar no VIM. Então, outras coisas importantes sobre a calibração. A calibração deve ser realizada de acordo com procedimentos e instruções documentadas. Então, eu posso fazer a calibração interna da minha empresa? Posso, desde que eu tenha tudo documentado, o pessoal treinado, os instrumentos apropriados, eu posso fazer, né? Eu tenho que fazer em um local que eu tenha as condições específicas, temperatura, umidade do ar e pressão. Porque determinadas grandezas sofrem influência da temperatura. Você vai fazer uma medição. Se for a temperatura de 30 graus, ela vai dar diferença de leitura. Então, o laboratório tem que ter a temperatura controlada. Eu vou medir uma massa. Se ela não for num laboratório que tiver a temperatura controlada, vai dar diferença de medição. Então, a calibração também ela tem que refletir o processo de medição. Então, não adianta nada eu fazer uma calibração em pontos que eu não uso do meu instrumento, né? Um termômetro, por exemplo, que vai de 0 a 100, se eu quiser utilizar a faixa toda, eu tenho que calibrar ele em toda a faixa de medição, porque se eu calibrar ele de 30 a 80, ele só vai me dar a certeza nessa faixa, fora dessa faixa, não. E, no mínimo, escolher 3 pontos para fazer a calibração, a fim de cobrir a faixa de medição. No mínimo, 3 pontos. Muitas empresas não preocupam muito em estabelecer os pontos, nem as faixas, porque ela delega isso tudo ao laboratório que faz a calibração. Mas isso aí não é bom. É bom a gente conhecer o processo e saber exatamente o que a gente precisa da calibração. Eu vou até passar mais umas dicas mais para frente aí. Então, o que é padrão? A gente até já deu definição de padrão lá. O que é padrão? Então, para que uma calibração ficar correta, a gente precisa ter um padrão, né? Então, vamos procurar a definição no VIM, o que é padrão. Realização da definição de uma dada grandeza com um valor determinado, uma incerteza de medição associada utilizado como referência. É uma medida materializada, isso eu traduzi no VIM, né? Medida materializada, material de referência, um sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar, reproduzir uma unidade ou mais de valores de uma grandeza para servir como referência. Então, se a gente pegar que eu passei lá a questão da pirâmide de metrologia,
a gente vai tendo aquela cadeia até chegar nas unidades primárias, lá no padrão do Sistema Internacional. Então, o padrão, ele é importante porque ele vai dar para a gente informações para a gente poder fazer a calibração correta dos nossos instrumentos. Aqui a gente tem aí as unidades básicas do Sistema Internacional. Massa, temperatura, corrente elétrica. Essas são as 7 unidades básicas. E esses padrões, eles mudam com o tempo. Vou até mostrar para vocês aqui o que aconteceu com a massa a massa. O quilograma, ele recentemente ele teve uma mudança de padrão. Deixa eu abrir aqui uma outra parte aqui para mostrar para vocês. Ó, então, em 2019, isso é muito recente, 1 quilograma já não é mais 1 quilograma. Então, o que aconteceu? A partir de 2019, 1 quilograma passou a mudar. Então, inicialmente, a gente tinha um protótipo, né, uma massa padrão, que ela servia, né, até mostrar aqui a figura aqui, ela servia, ela ficava lá em Paris, e ela servia como referência, né, aqui tem como referência padrão desde 1889, e agora recentemente mudou esse padrão, em 1900, né, muito recente. Então tem mais ou menos um ano que mudou esse padrão aí, tá? De referência aí. Por quê? Eles detectaram que ele tinha perdido aí, ali, em mais de 100 anos, ele perdeu 50 microgramas, esse quilo original aí, entendeu? Aí eles mudaram a forma de como calcular esse peso padrão. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui que vai mostrar isso. Tá? Deixa eu abrir aqui o vídeo aqui. Deixa eu só ativar o som, só um minutinho. A comunidade científica mundial aprovou nesta sexta-feira a maior revisão do Sistema Internacional de Unidades desde sua instauração em 1960, com a redefinição de 4 de suas 7 unidades e o abandono do padrão físico do quilograma. A partir de 20 de maio de 2019, a unidade básica de peso não estará definida pelo cilindro que é guardado há 130 anos nos arredores de Paris, que agora será substituído por uma complexa fórmula matemática. A resolução foi aprovada por unanimidade pelos delegados dos 60 Estados-membros do Escritório Internacional de Pesos e Medidas no fechamento da 26ª Conferência Geral após 3 dias de debates. O quilograma era o último sobrevivente definido por um objeto físico, um cilindro de platina e irídio conhecido como o Grande Quilo, que, segundo os cientistas, teria perdido, por motivos desconhecidos, 50 microgramas. Além da unidade básica de massa, o Congresso também redefiniu outras 3 unidades em função de constantes universais invariáveis, o ampere, o Kelvin e o mol, enquanto o metro e a candela não vão mudar, mas terão suas definições reformuladas. Segundo os cientistas, a revisão fornecerá maior precisão em setores como a administração de remédios, análises médicas e nos sistemas de navegação por satélite. Vocês veem que fica em constante mudança, né? Fica em constante mudança. Então, o que a gente está falando aqui pode ser que daqui a um ano mude.
Aí eles demoram um bom tempo para mudar, mas recentemente foi feita essas mudanças no padrão das unidades de medição. Outra coisa de definição importante também é saber qual que é a diferença de verificação, ajuste e regulagem. Verificação consiste em uma calibração simplificada, geralmente é feita em um ponto de medição. Então, era muito utilizada, às vezes, por exemplo, quando você tem balança em laboratório, onde que você, antes de iniciar o processo de pesagem, você pega um único peso padrão, põe lá em cima e verifica se está tudo ok, depois você faz as suas medições. Tem alguns instrumentos também que às vezes precisa de um ajuste, né, antes de entrar em uso, né? O ajuste pode ser automático ou manual. E tem a regulagem, né? Somente empregado recurso disponível do sistema de medição. Essa regulagem é quando você precisa fazer uma regulagem no seu instrumento. Aí só o laboratório que depois, posteriormente, tem que fazer uma nova calibração. Uma coisa muito importante também é, toda vez que for fazer alguma manutenção em equipamento, e se você, por exemplo, vai trocar um sensor de temperatura, trocar algum equipamento que ele é calibrado, você vai ter que fazer uma nova calibração desse instrumento. Então, a manutenção ela tem que ficar bem atenta a essa parte, porque se ela trocar um sensor de temperatura de um equipamento, ela vai ter que fazer uma nova calibração. E dependendo do equipamento, se ele for um equipamento crítico, às vezes tem que fazer uma nova qualificação desse equipamento para colocar em operação. Isso aí é muito importante, ficar atento a isso. Outro conceito muito importante aí, né? É o que é precisão, o que é exatidão. Você confunde muito essas duas palavras, precisão e exatidão. Precisão ou fidelidade, grau de concordância entre indicações de valores medidos obtidos por medidas repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições específicas. Essa definição foi tirada do VIM. Outra coisa importante sobre o VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, é que ele dá para a gente o que é a palavra precisão, né? Ele dá as palavras sinônimas também, fidelidade ou precisão de medição. Ele dá para a gente a tradução em outras línguas, porque na hora que você for fazer a tradução, você não corre risco de colocar a palavra errada. E ele também tem uma série de informações também que complementa a definição, né? Então, tem a nota 1, 2, 3. Então, ele explica direitinho o que é cada palavra. Por isso que o vinho é um documento muito importante. Eu até tenho ele... Depois eu abro o vinho para mostrar para vocês. Depois a palavra exatidão, ou acurácia. Grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Tá vendo? Isso aí foi tirado do vinho. Aí ele dá direitinho o que é exatidão de medição. Agora vamos traduzir isso aí para vocês entenderem qual que é a diferença de exatidão e precisão, porque isso aí faz muita confusão. Aí, nessa charge aí, o alvo é a maçã. Então, igual, se você não acertou a maçã, as setas foram fora da posição, esse instrumento tem baixa precisão e baixa exatidão. Se todas as setas acertaram o coração do menino lá, mas não acertaram a maçã, significa que todas tiveram uma boa precisão, mas baixa exatidão. Exatidão é quanto o valor mais se aproxima do valor real. E precisão é a repetibilidade das medidas. A diferença básica entre um termo e o outro. Já quando você acerta o alvo ali, que é a maçã, o instrumento tem boa precisão e boa exatidão. Essas duas palavras são super importantes na hora de a gente comprar um instrumento de medição, porque os fabricantes jogam muito com essas duas palavras. Para você saber se o instrumento realmente é bom, você pegar o catálogo dele e verificar
Se ele fala de exatidão e precisão, descreve as duas palavras, o instrumento é bom. Quando o instrumento não é muito bom, ele fala só de precisão. Então, uma dica aí. Se a gente pegar para os alvos aí, né? O instrumento A ele tem boa precisão e boa exatidão. O centro do alvo quanto mais se aproxima do valor real, o valor verdadeiro. Já o instrumento o A tem boa precisão e boa exatidão. Já o instrumento B, ele não aproximou do valor real, que é o centrinho lá. Então, ele tem baixa exatidão. E com relação à precisão? Aí vai depender da análise. Se a gente for ver que as bolinhas estão todas dentro daquele círculo azul, ele tem boa precisão. Se for tomar isso como análise. Já o instrumento C, ele tem boa precisão, todas estão concentradas no mesmo ponto, e baixa exatidão. Já o instrumento D ele tem baixa exatidão e baixa precisão. Reprodutibilidade é a precisão de medida conforme conjuntos de condições de reprodutibilidade. Outra palavra importante para a gente guardar aí. Repetibilidade. Precisão de medida sobre o conjunto de condições de repetibilidade. Então, a gente passou alguns conceitos básicos, agora vamos ver como que a gente faz a especificação de um instrumento. Dessa primeira parte aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos continuar? Está tranquilo? Sim. Sim. Vamos lá, especificação de um instrumento. Essa parte é muito importante. Como que a gente escolhe o instrumento, né? Então, primeiro a gente tem que fazer a seleção de compra de instrumento. Então, a gente tem que saber o que a gente vai medir. Eu vou medir comprimento, vou medir massa, vou medir tempo, corrente elétrica, tensão, área, volume, frequência, pressão, vazão, umidade, temperatura, força, pH, condutividade. Então, tem um monte de grandeza aí. Né? Então, qual grandeza eu vou medir? Depois, eu tenho que saber quais são os requisitos do processo. Essa é a parte mais importante que as pessoas esquecem disso. O que o meu processo precisa de controle? Então, se eu vou medir uma temperatura, se variar 1 grau para mais, 1 grau para menos, vai atrapalhar o meu processo? Ou não? 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, vai comprometer a minha peça? Não é? Então, eu preciso saber direitinho quais são os requisitos do meu processo, o que meu processo permite de variação. Porque a gente sabe que nada é perfeito, né? Então, a gente trabalha dentro de uma linha onde que você tem o que é aceitável e o que não é aceitável para o processo. Então, a hora que eu for escolher o meu processo, o meu instrumento de medição, eu tenho que conhecer realmente o que eu preciso para poder estar definindo corretamente os requisitos de processo. Então, qual que é a exatidão que eu quero? Qual que é a faixa de medição? Qual que é a estabilidade do instrumento? Qual que é a repetibilidade ou precisão? O ajuste, o preço desse instrumento, assistência técnica, se eu já tenho experiência anterior com esse instrumento, se ele é tem facilidade de limpeza. De repente, você vai ter que trabalhar no processo para você ficar limpo, e aí você não pode limpar o instrumento. Como é que você vai fazer? Né? Se eu acho lugar para fazer a calibração, se ele tem manutenção, se ele estragar, alguém vai conseguir consertar. Então, tudo isso a gente tem que ser analisado na hora de fazer uma compra do instrumento. Então, aí nós vamos conhecer alguns fatores para a gente escolher corretamente o instrumento. Então, faixa de uso ou faixa de trabalho. É a faixa do processo onde o instrumento irá trabalhar e deve permanecer dentro dos limites declarados pelo fabricante. Faixa de medição ou faixa do instrumento. Então, tem que saber qual que é a faixa que o instrumento vai trabalhar para você saber qual que é a faixa do meu processo. O que eu vou fazer de leitura? Não adianta nada eu comprar
um instrumento de medição, a hora que eu for instalar ele, eu vou verificar que aquela leitura que eu precisava, ele não é capaz de fazer. Ou vai trabalhar no limite, né? Superior ou inferior do instrumento, que não é bom. A faixa do instrumento declarada pelo fabricante deve ser maior que a faixa de uso ou a faixa de processo. Então, a gente sempre deve comprar um instrumento que a faixa do instrumento seja maior que a faixa do uso que a gente pretende. Por exemplo, o instrumento pode ser de 0 a 150, enquanto a faixa de uso é de 70 a 90, que é o que é esperado pelo processo. Então, a gente vai sempre comprar um instrumento onde que a faixa do instrumento é maior que a faixa de uso, para a gente não trabalhar nos limites. Indicação do instrumento. O valor fornecido por um instrumento de medição ou por um sistema de medição. Intervalo de indicações. Conjunto de valores compreendido entre duas indicações extremas. Aí tem até um exemplo. Intervalo de indicação geralmente é expresso em termos do valor do seu menor valor. Por exemplo, 99 a 201 volts. Em alguns domicílios, o termo adotado no Brasil é faixa de indicação do instrumento. Amplitude de medição. Valor absoluto da diferença entre valores extremos no intervalo nominal de indicações. Para o intervalo nominal de indicações de menos 10 volts a mais 10 volts, a amplitude é de 20. Tá vendo? Por isso eu estou dando alguns exemplos aí. Estou até passando rápido, mas é para a gente poder ver uma quantidade maior de informação. Mas só para vocês terem uma noção que a gente tem que conhecer direitinho as palavras, né, usadas na metrologia, por isso que o VIN ajuda, para a gente poder saber realmente o que a gente está comprando. Intervalo de medição, conjunto de valores de grandeza da mesma natureza, que pode ser medido por um dado instrumento de medição, ou sistema de medição com incerteza de medição instrumental específica sob condições determinadas. Então, uma coisa que a gente precisa saber também, qual que é a resolução do instrumento, né? Menor valor que o instrumento é capaz de medir e que pode ser distinguido durante a leitura. É a divisão da escala, a faixa. Aí está um exemplo aí, tem uma balança aí que está 0,00 gramas. Eu tenho que saber direitinho qual a resolução, porque a última casa da resolução em 0,00, essa casa, normalmente, quando você vai pesar coloca um peso lá, ela fica oscilando essa última casa. Então, se eu precisar dela, essa daí não seria a balança mais adequada, entendeu? Por isso que a gente tem que saber qual que é a resolução, exatamente para a gente saber o que eu consigo estar lendo com o instrumento. Erro de medição. Diferença entre o valor medido de uma grandeza e o valor de referência. Então, quando a gente vai fazer uma comparação aí com um padrão de medição, a gente vai encontrar um erro de medição. É o que vem no certificado de calibração aí. Exatidão declarada pelo fabricante. Então, quando o fabricante fala de exatidão, ele, na realidade, está falando qual que é o erro do instrumento. Então, quando ele fala de precisão, linearidade, desvio, estabilidade, tudo pode ser traduzido como erro do instrumento. Geralmente, os valores vêm no manual do instrumento ou na folha de especificação. Então, normalmente você vai pegar aí o dado do instrumento de medição e você vai ver, depois vou mostrar para vocês aí na frente um exemplo aí, o erro de medição. Esses valores geralmente vêm no manual do instrumento, na folha específica, ele pode ser absoluto ou relativo. Agora a gente vai ver qual é a diferença de absoluto e relativo. Um erro pode ser declarado como absoluto quando o valor absoluto, por exemplo, mais ou menos 0,5 MPa, né? Então, por exemplo, esse exemplo de temperatura embaixo. Temperatura é uma grandeza, todo mundo sabe, ela é mais mensurável aí. Então, o instrumento, um termômetro ali, ó, ele vai medir de menos 50 até menos 35, ele dá um erro de 0,6. Então, mais ou menos 0,6. Então, quando ele estiver lendo 50, ele pode estar lendo quanto? Ele pode estar lendo 50,6, menos 50,6
ou menos 49,4. Ele vai dar esse erro aí. Já na faixa de menos 34,9 para mais 39,9, ele dá um erro menor de 0,2. E acima de 40, ele dá um erro de 0,4. Tá vendo? Então, esse instrumento aí, ele trabalha com várias faixas de erro aí. Aí a gente tem que saber se o processo que a gente precisa medir, se esse erro do instrumento ele vai nos atender ou não. O erro também pode ser dado em porcentagem. Então, pode ser declarado um valor relativo. Ou mesmo a combinação de ambos. Então, 5% relativo ao fundo de escala, que seria a maior leitura que o instrumento pode dar. Por exemplo, o instrumento vai de 0 a 100 graus, 100 graus seria o fundo de escala. Então, aí o erro seria de 5 graus. Ou mais ou menos 5% do valor medido. Então, cada medição do instrumento ele pode dar um erro de 5% do valor medido. Erro máximo admissível também é o erro, é um dos valores mais importantes para a especificação do instrumento. Então, a gente tem que saber qual que é o erro máximo admissível que a gente vai admitir para que a gente escolha o instrumento mais adequado. Se eu tenho, às vezes, um processo que eu pode variar 1 grau para mais, 1 grau para menos, esse é o meu erro máximo admissível. Então, para a escolha de um instrumento de medição, o que é preciso a gente saber? Então, a gente precisa conhecer os requisitos do processo, o que o meu processo precisa. Então, eu tenho que conhecer a fundo o que o meu processo precisa. E depois escolher corretamente o instrumento. Agora a gente vai fazer um pequeno exercício aqui. Vou fazer um exercício prático aqui. Agora eu quero que vocês participem um pouquinho do treinamento também. Só eu vou ficar falando, agora vocês vão me ajudar aqui a resolver esse exercício. Então aí, ó, um caso real aí. Produto que eu vou estocar, uma vacina. Temperatura de estocagem de 2 a 8 graus. Tolerância, mais ou menos 1 grau. Então, tem a vacina aí, né? Igual a gente está tendo em campanha de vacinação aí. Eu preciso estocar a vacina. Você passa depois, por favor. Não tem como, bebê. Podiam fazer o favor de... Então, vou estocar uma vacina, né? Então, ela tem que ficar estocada de 2 a 8 graus. A tolerância é de mais ou menos 1 grau. Esse é o exercício. Então, quais são as informações necessárias para a gente poder estar controlando esse processo nosso aí? Estocagem de uma vacina. Eu preciso saber qual que é os dados do instrumento e os dados do processo. Então, essa vacina ela vai ter que ser estocada sob refrigeração, né? E eu vou ter que ter um instrumento que eu vou estar medindo essa temperatura para saber se ela está sendo estocada de maneira satisfatória ou não. Então, eu vou precisar de saber os dados do instrumento de medição e dados do meu processo também. Tá aí, tá claro? Então, o instrumento está adequado para o uso? Então, o que acontece? Muitas das vezes, às vezes você vai comprar um instrumento, você vai fazer, principalmente às vezes você vai fazer uma cotação aí, e às vezes você vai pegar e vai comprar o instrumento mais barato, né? Porque o interessa, vão fazer economia, então vou comprar qual que é o instrumento mais barato. Então, a gente precisa aí de um termômetro que nos dê para a gente uma indicação de quanto que seria a temperatura.
Esse termômetrozinho que está aí, ele é usado porque ele faz normalmente as duas medições, e tem uma sonda que você põe dentro da geladeira, e aí você pode colocar na porta da geladeira, do lado de fora, que ele não pode ficar dentro da geladeira não, mas tem uma sonda que você põe do lado de fora e prende ele do lado de dentro, aí ele vai fazer a medição para saber se está na temperatura adequada aí. Então vamos ver. Então vamos pegar um instrumento para a gente ver qual que é a característica dele. Está meio pequeno aí, né? Mas eu acho que dá para... Vocês estão conseguindo visualizar ou está muito pequeno? Dá para visualizar. Dá sim, professor. Então tá. Então, a especificação aí. Então, a temperatura. Então, o nosso processo é de 2 a 8 graus, positivo, né? 2 a 8 graus. Então, ele tem como dado técnico aí, ele tem a característica, um display de LCD, ele faz 3 leituras simultâneas. Então, ele faz 2 leituras de temperatura, uma interna e outra externa, e uma temperatura de umidade. Um termohigrômetro. Ele tem memória para o valor máximo e mínimo. Então, ele armazena na memória dele o máximo e o mínimo. Ele tem um sensor com 3 metros de comprimento. Então, daria, né, para colocar ele do lado de fora da geladeira e colocar do lado de dentro. Ele é alimentado com uma bateria de 1,5 volts AA, que tem as dimensões aí. Agora, o que interessa para a gente analisar? A temperatura que ele trabalha. Então, ele trabalha de menos 10 a menos 50. Interna, e de menos 50 a menos 70 externa, com a sonda, né? Então, para a gente, a faixa a faixa do instrumento, ela dá para ser utilizada. Se a gente for analisar a faixa do instrumento, ela dá, porque a gente precisa de uma temperatura de 2 a 8, ele vai tá fazendo a leitura de menos 50 a 70 com a sonda aí. Então, daria para a gente colocar lá para fazer, porque está dentro da faixa de trabalho. A faixa do instrumento abrange a faixa de trabalho. Isso aí bateu. Aí dá para a gente a resolução. Ele consegue fazer a leitura com uma casa depois da vírgula, 0,1 graus centígrados. A resolução também para a gente daria. E agora vamos ver a precisão. Ele não fala exatidão, ele fala precisão. Então ele dá a precisão de mais ou menos 1,5 grau. Mais ou menos 1,5 grau. Esse instrumento eu posso utilizar ele naquele processo lá? Mais ou menos. Não, né? Não posso. Não posso porque o erro máximo admitido pelo meu processo é 1 grau. Se o meu instrumento já carrega com ele um erro de 1,5, então ele ultrapassou o limite do erro do meu processo. Então, esse instrumento está completamente descartado. A umidade relativa, a gente não vai medir, né? Mas você vê, a umidade dá um erro também bem grande aí, ó, de mais ou menos 6%, tá vendo? Umidade é uma das grandezas mais difíceis que tem de fazer a calibração. É muito difícil, o erro de umidade ele é muito, muito grande. Então, vamos lá. Então, primeiro fala de precisão de mais ou menos 1 grau, então não fala de exatidão. De 2 a 8, o erro máximo admissível do meu processo é de mais ou menos 1 grau, então ele está reprovado. Agora vamos ver a geladeira. Então, o instrumento, isso é um caso real, tá? Estava sendo usado esse instrumento lá para fazer a medição. Agora vamos ver o caso real, a geladeira. Então, normalmente, o que acontece? Um refrigerador industrial, às vezes, ele custa muito caro, né? Deve custar na faixa de uns 5 mil reais. Uma geladeira doméstica aí, dessas mais simples aí, custa quanto? Às vezes até menos de R$ 1.000 você compra uma geladeira dessas menorzinhas aí, né? Então, vamos ver a geladeira. Para a gente saber se a geladeira está funcionando satisfatoriamente bem, a gente pode fazer um estudo térmico da geladeira. Esse gráfico aí é um estudo térmico da geladeira, um caso real, né? Onde você espalha aí vários sensores de temperatura. Nesse caso, foi colocado 20 sensores, tá vendo?
Cada linha dessa colorida é 20 sensores de temperatura. Então, a gente espalhou espalhou para fazer um estudo térmico aí. Tem um equipamento que você é um coletor de dados, né, que você coloca para fazer um estudo térmico, para você verificar se o equipamento está atendendo. Aí você colocou aí 20 sensores espalhados no interior da geladeira. Isso, normalmente, as empresas fazem qualificação de equipamentos, fazem isso. Aí gerou para a gente esse gráfico aí. Então, ela tem que funcionar de 2 a 8. Aí, o que acontece nessa geladeira aqui? Então, ela teve o desempenho aí, ó. Então, ela tem que funcionar de 2 a 8. Então, ela teve pontos aí que a temperatura ficou mais alta, aqueles pontos iniciais ali, e tem pontos aí onde a temperatura ficou bem mais baixa, tá vendo? Tá dando para ver aí os pontos que a temperatura ficou bem mais baixa de 2. Está. E o que acontece com a vacina? Você sabia que a vacina ela consegue ficar na temperatura acima de 8 durante um determinado tempo sem problema nenhum. Agora, ela não pode congelar, senão ela estraga. Então, esse equipamento, atingindo uma temperatura menor do que 2 graus, ele é totalmente prejudicial para a vacina. Vocês podem até observar que, às vezes, quando você vai ter que tomar alguma vacina que faz tratamento de alergia, parece assim, põe na porta da geladeira a vacina, porque normalmente a porta da geladeira é onde a temperatura é um pouco mais alta do que o interior da geladeira, e o risco de congelar é menor. Então, olha para você ver, totalmente fora, né? Então, o risco desse produto estragar ao longo do tempo é muito grande. Então, esse equipamento está adequado para o processo? Não. Então, o instrumento não está adequado, nem o equipamento está adequado. Qual que é a solução? Qual que é a solução? Qual que vocês acham que é a solução? A manutenção da geladeira? É uma opção. O que mais? Troca do gás? Trocar também é outra opção. Analisar outro meio aí que Analisar eu posso estar resfriando aí essa vacina sem estar interferindo nessa tolerância que a gente precisa. Exatamente. Muito bem. Então, nós podemos ter essas 3 opções, igual vocês mesmos falaram. Usar uma outra geladeira, dar a manutenção nela, ou fazer a substituição pelo equipamento mais adequado. A melhor opção é a substituição por equipamento mais adequado. Por quê? Um refrigerador projetado para manter uma uniformidade de temperatura interna, onde ele tem uma circulação, uma ventilação forçada, que não vai usar só o princípio da convecção térmica lá que a geladeira normal usa, e vai distribuir melhor o calor uniformemente, é a melhor solução. Porque a geladeira doméstica, como é para a gente guardar produtos, e ela é dividida em vários compartimentos, e cada parte dela tem uma temperatura um pouco diferente, né? Tanto que coloca por tipo de alimento. Verdura embaixo, essa parte toda. Então, e ela não tem um sistema forçado de ventilação nem uniformidade da temperatura. Então, assim, ela não é o equipamento mais adequado para ser usado. Mas, às vezes, como ela custa barato, a gente vai encontrar muito aí nessas clínicas, dessas coisas, geladeira doméstica. E ela não é correta para ser utilizada. O correto é você comprar um refrigerador projetado para isso. Então, essas são as 3 opções. Se a gente pegar uma outra geladeira, essa outra geladeira também, ela deu um gráfico melhor, tá vendo? Fez estudo até uma outra geladeira. Esses gráficos são todos reais, tá? Eu só não vou falar da onde, mas eles são todos estudos térmicos reais. Nesse estudo térmico aí, esse equipamento teve um comportamento melhor, mas não foi ainda o satisfatório, não. Ele ficou dentro de 2 a 8, ótimo, mas ele também teve alguns pontos que ele quase chegou em 2 ali e quase passou de 8 ali. Porque outra coisa muito importante na hora da gente analisar o que a gente quer por instrumento de medição e também o processo. Se meu erro é de mais ou menos 1 grau,
Então, significa que meu processo, para ele trabalhar seguro, ele tem que trabalhar de 3 a 7. Vocês não concordam? Porque 1 grau aí, como eu vou ter um erro de mais ou menos, para mim não correr esse risco, o meu processo, para ficar seguro, ele tem que trabalhar de 3 a 7. Então, aí a gente fica numa zona de dúvida, que é a questão da incerteza de medição, que daqui a pouco eu explico. Esse é o mesmo gráfico anterior, só com um zoom maior. Então, a gente viu que o equipamento utilizado não é adequado. E o instrumento? Aquele instrumento, a gente viu também que está dando um erro muito grande, de 1,5. Então, vamos pegar um outro termohigrômetro. Esse aí, ó. Esse aí, ele deu para a gente uma precisão de mais ou menos 1 grau. O fabricante, eu tirei os dados do fabricante. Precisão de mais ou menos 1 grau. A faixa de medição atende, a resolução atende. Só que mais ou menos 1 grau, e não é exatidão, é precisão. Precisão é repetibilidade, é quando os valores mais se aproximam um do outro e não do valor real. E como está o valor da precisão, está exatamente em cima do erro máximo que eu preciso, esse instrumento também não é adequado para ser utilizado. Então, um instrumento desse custa aí na faixa de uns 80, 100 reais. Custa barato, mas ele não é adequado para ser utilizado. Aí o que eu faço? Tem que utilizar um outro instrumento que é adequado. Posso utilizar o instrumento de direção? Pode. Aí a opção da gente comprar um outro termômetro, esse aí até é melhor, porque ele é um data logger, ele armazena, ele tem memória interna, ele consegue armazenar 48 mil leituras. Esse, olha para vocês verem os dados que a gente vai conseguir ter aí, ó. Ele consegue trabalhar de menos 40 a 70, então ele atende ao nosso processo. E já o fabricante já dá a exatidão, tá vendo? Ele tem 2 faixas. Então, de menos 25 a mais 70, que é a faixa que eu vou precisar, ele vai dar uma exatidão de 0,4 graus. Então, se o meu erro do meu processo é de 1, esse aí é muito mais adequado para mim estar utilizando. Né? E de menos 40 a menos 25, ele dá um erro de 0,8, é resolução de meio. Então, esse instrumento é muito mais adequado. Outra vantagem dele, ele vai armazenar na memória a informação de 48 mil leituras. Então, eu não vou precisar de fazer um monitoramento manual, porque quando você coloca aquele primeiro termômetro lá, normalmente o pessoal do laboratório estabelece uma rotina de uma vez por dia, ou ir lá e manualmente fazer a leitura daquele termômetro lá. E se durante esse período teve algum problema com a luz e deu uma queda de temperatura, não vai ser anotado, ou no final de semana. E esse já termômetro aí com o datalog, ele já consegue armazenar. A diferença de preço é que um custa na faixa de uns 100, esse aí deve custar na faixa de uns 600, 700 reais. A diferença de preço é bem expressiva, mas vale muito mais a questão da segurança aí. Então, esse aí é muito mais adequado para a gente estar utilizando. Deu para vocês verem essas diferenças aí? Por isso que a gente precisa conhecer direitinho o que a gente quer no nosso processo e o que a gente quer do instrumento de medição, para a gente escolher qual é o instrumento mais adequado para a aplicação que a gente tiver. Então, o requisito do processo é muito importante para a gente definir o nosso instrumento de medição. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte aí? Deu para entender essa parte? Oi, Bruno. Sim. Débora. Eu tenho uma pergunta que é mais pessoal. O que acontece? Eu não sei se você vai poder responder essa pergunta, se vai te atrasar aí na sua palestra. Tá, mas pode perguntar. O que acontece? Eu tenho um instrumento na minha empresa que ele mede rugosidade. Ele é um rugosímetro digital. Ele mede em micrômetros. Só que eu tenho um cliente que pede para medir numa faixa de RA. Esse RA seria uma escala? Ou uma faixa de medição? O que seria esse RA? Eu sei que esse instrumento ele mede em RA, RT e
RZ, se eu não me engano. Depois que terminar aqui, eu te explico. Beleza, então. Obrigada. De nada. Só para não quebrar a sequência aqui, aí eu te explico. Vamos então continuar aqui, depois eu vou explicar aqui. Bruno, Sim, pode perguntar. dentro do exemplo que você citou para a gente, quando a gente faz a avaliação, né, seja lá da gelada, como foi o exemplo da geladeira, né, qual que é o tempo que eu faço a minha avaliação para ver os picos, né, de temperatura e que eu posso falar que esse equipamento ele é confiável para trabalhar 24 horas? Esse estudo térmico que foi feito aqui, ele durou 24 horas. Esse estudo térmico foi feito aqui. Então, você faz a montagem do equipamento, né? Você monta os sensores para coletar dados. Aí, e aí você põe para monitorar. Vocês podem observar, por exemplo, né, nesse gráfico aqui, ó, que acontece? No início da medição, ele deu uma oscilação maior, e depois a tendência do gráfico é ficar mais estável. Porque no início da medição, você abriu, colocou o equipamento lá e começou a fazer a medição. Aí, até o equipamento estabilizar a leitura, no caso da geladeira, ele deu uma oscilação. Aí, tá vendo? Ele foi medido, foi feito com 24 horas, 17 horas de um dia, depois desligou às 17 horas do dia anterior. Normalmente, esse tipo de trabalho é feito para você fazer uma qualificação. Nesse caso, é uma qualificação térmica do equipamento. Você pode qualificar um equipamento, pode qualificar uma estufa, pode qualificar vários tipos de equipamentos, você pode fazer um estudo térmico e fazer essa qualificação aí. Consegui responder a sua dúvida? Conseguiu. Tá. Essa qualificação, normalmente, você tem que repetir ela, tem que fazer uma requalificação. Normalmente é anual. Agora, se for um equipamento extremamente crítico, às vezes você pode colocar um intervalo menor de tempo. Normalmente é feito anualmente. E as calibrações também, o ciclo das calibrações também, normalmente são anuais. Entendi, ok. Obrigado. De nada. Depois eu explico ao colega de vocês aí, porque senão não vai dar tempo de eu mostrar para essa parte aqui. Formulário de parâmetros para calibração. Então, uma vez que a gente definiu os requisitos de processo, definimos o instrumento de medição, a gente tem que colocar isso no papel para a gente poder fazer a nossa calibração. Então, o formulário de parâmetros para calibração é muito importante você ter dentro da sua empresa, porque com ele você vai ter a descrição do seu instrumento, saber qual que é o método de calibração, os pontos de calibração, qual que é o intervalo, qual que é o número do instrumento, qual que é o erro máximo admissível, qual que é a razão que você colocou esse erro máximo e as aprovações. Eu vou abrir para vocês aqui um formulário aqui, e eu coloquei ele também, deixa eu ver, aqui verificação, deixa eu abrir ele aqui, só um minutinho. Quando vocês criaram todo instrumento de medição que vocês tiverem dentro da indústria, vocês têm um formulário para poder ter a descrição completa desse instrumento. Então, e aí você saber também o que você vai fazer de calibração e documentar isso. Então, você vai colocar o nome do instrumento qual que é a identificação dele, se existe um tag, um número que você tem do instrumento, porque para mandar fazer a calibração, o instrumento tem que ter um número. Esse número tem que ser único, cada instrumento tem que ter o seu, para você poder ter uma
uma rastreabilidade do seu instrumento. Então, esse é só um exemplo de uma ficha. Então, você coloca o instrumento, que é um termômetro, um termohigrômetro, um rugosímetro, coloca o número dele, local no setor, no equipamento, se ele faz parte do equipamento ou se ele está em determinado setor da sua fábrica aí. O status, se você vai estar incluindo ele no plano de calibração ou se você vai estar fazendo uma revisão do plano, qual que é a faixa de medição do instrumento, qual que é a faixa de uso do instrumento, qual que é a resolução, qual que é a exatidão e precisão, quem que é o fabricante do instrumento, modelo, número de série, número de patrimônio, data da compra, principalmente, às vezes, se ele está em período de garantia, você tem que saber também, né? Qual que é a tensão e corrente que esse instrumento trabalha, porque, às vezes, o instrumento é 127 e você tem um laboratório lá 220, então você tem que saber direitinho qual que é a tensão para você não queimar o instrumento. Aonde que ele é aplicado. Então, aqui, esses primeiros dados aqui são dados do instrumento. Depois, com relação à calibração. Você vai fazer uma calibração rastreável, né, com uma calibração RBC, né, que aqui que é melhor a gente fazer, que é uma calibração acreditada, a RBC, porque tem a outra calibração rastreável, a maioria dos laboratórios oferece uma calibração mais simplificada de um custo menor. Aí você tem que avaliar qual que é o risco que você vai ter para o seu processo, para você saber se vale a pena ou não. Aí depois você vai colocar um intervalo de calibração. Normalmente você vai colocar no máximo 1 ano. Agora, tem instrumentos que são mais críticos, às vezes a calibração tem que ser num período menor. Aí você vai colocar. Depois você vai colocar qual que é o erro máximo admissível. Quais são os pontos de calibração. Os pontos de calibração vai ser para cobrir a faixa de medição que você faz. Depois você vai colocar os requisitos para calibração, justificativa para calibração. Você vai falar por que você escolheu esses pontos aqui, o que o seu processo pede, vai estar detalhado aqui. Porque na hora que você fizer essa ficha, você tem um completo controle do que você vai calibrar, do que você vai receber da empresa que fez a calibração, e você vai conseguir controlar melhor e fazer uma boa análise do certificado de calibração. Se não tiver uma folha parecida com essa ou esses dados, fica difícil fazer uma análise do certificado de calibração. Esse formulário aqui é muito importante. Ter um formulário parecido com esse aqui, para você conhecer direitinho o instrumento, como é que ele tem que se comportar, e depois você pega a assinatura, né, do responsável da área da qualidade, né, porque a calibração está totalmente ligada à área da qualidade. Então, a área da qualidade tem que assinar e a área do setor de calibração, que é responsável por enviar o instrumento para fazer a calibração externa ou faz internamente, tem que ter esse conhecimento aí. Tá? Aí vamos continuar aqui a nossa apresentação aqui. Não, nesse formulário deve conter todas as informações referentes à calibração e também os racionais do porquê da calibração do instrumento, o erro máximo objetivo, do seu intervalo e outros pontos importantes. Deve conter a aprovação da área no instrumento se encontra a qualidade da calibração. Aí eu dei o exemplo do formulário aí para vocês. Depois desse formulário, a gente tem condição de fazer a análise do certificado de calibração. Então, é muito importante fazer a análise do certificado de calibração. Por quê? Quando você recebe o instrumento calibrado, por melhor que seja a empresa, você tem que avaliar o certificado de calibração para saber se aquele instrumento está apto para uso ou não. Ou se teve algum erro também durante o processo de calibração também. Então, é necessário fazer a avaliação do certificado de calibração de acordo com a ISO 17025. A ISO 17025, ela teve até uma atualização recente, ela é de 2017, ó, tá vendo? 12, terceira edição, 19 de 12 de 2017. Então, ela começou a valer praticamente em 2018, ela é muito recente. Então, essa norma, ela está, os requisitos gerais para a competência laboratório de ensaio e calibração. Essa norma aqui, ela é importante, quem mexe com calibração conhecer ela.
Eu vou pegar alguns trechos dela que são importantes aqui para análise do certificado de calibração. Requisitos gerais para competência, laboratório de ensaio e calibração. Então, ela está na terceira edição, né? E aí tem o que teve alteração com relação à norma anterior, que a anterior era de 2005. Requisitos, então, o que tem que ter no certificado de calibração? Então, a própria norma fala o que tem que ter no certificado de calibração. Então, tem que ter título, né? Por exemplo, relatório de ensaio, certificado de calibração, relatório de amostragem, então tem que ter título. Depois tem que ter nome e endereço do laboratório, local da realização das atividades do laboratório, inclusive quando são realizadas a instalação do cliente ou fora de instalações, permanecendo no laboratório, instalações associadas, temporárias ou móveis, identificação unívoca, de forma que todos os seus componentes sejam reconhecidos como parte de um relatório completo e claro, né? Então tem que ter um número que seja único, né? Nome e informações do contato do cliente, identificação do método utilizado na calibração, né? Uma descrição identificando a ambiguidade e, quando necessário, condição do item, data de recebimento do item, data da calibração, data da amostragem, data da realização das atividades, data da emissão do relatório, referência ao plano de amostragem, método de amostragem, uma declaração que os resultados se referem somente a itens ensaiados ou calibrados, resultados quando apropriadas as unidades de medida, adições, desvios e exclusões em relação ao método, identificação das pessoas que autorizaram o relatório, então tem que ter, né, quem fez a calibração, quando os resultados foram provedores externos, uma identificação clara sobre isso. Então, esses são os itens que tem que ter no certificado de calibração, né? Eles devem também incluir a incerteza de medição do resultado de medição, condição de temperatura, né? Condição, por exemplo, ambientais, temperatura, umidade. Aí o que for de influência do resultado da medição. Uma declaração identificando que os resultados da medida são meteorologicamente rastreáveis. Está vendo? E cobre a rastreabilidade. Resultado obtido antes e depois de qualquer ajuste ou reparo. Então, no certificado de calibração, ele tem que conter o resultado antes e após o ajuste. Por quê? Você manda fazer uma calibração do instrumento, e se ele for reprovado, você tem que analisar qual foi o impacto da utilização desse instrumento no seu processo durante aquele período. Isso tem que ter o resultado antes. Depois eles fazem o ajuste e fazem uma nova calibração. Quando permitente, uma declaração de conformidade dos requisitos especificados, relato de declarações de conformidade. Aí está explicando aqui aquele item lá. Quais resultados de conformidade se aplica, quando especificado por normas, a regra de decisão aplica a menos que seja inerente à especificação solicitada. Essa parte é importante porque no certificado de calibração não vai vir que o instrumento foi reprovado, né? Ele vai te dar um resultado lá. E aí você que vai ter que analisar para saber se o instrumento está apto para uso ou não. Aí essa parte fala exatamente sobre isso. Relato de opiniões e interpretações. Tá? Aqui está falando também sobre isso. E depois fala o que tem que ter o laboratório de calibração. Tem que ter os requisitos adequados, definidos, documentados, então tem que ter os procedimentos de trabalho, tem que ter a capacidade, os recursos para atender os requisitos, então tem que ter o pessoal treinado, qualificado para fazer a calibração, utilizar, deve informar o cliente quando o método solicitado pelo cliente for considerado não apropriado ou desatualizado. Então, aí tem os itens que tem que ter no laboratório de calibração. Então, é importante criar também uma lista, né, para verificar o certificado de calibração. É importante a gente ter também. Mesmo que o laboratório atenda,
Vou até mostrar para vocês aqui. É interessante você criar também um formulário para você fazer análise de certificado de calibração. Então é interessante criar aí um formulário, né, para você saber, baseado na 17025, né, para saber. Então você pega aqueles itens lá e cria um formulário para ver se o certificado tem todos aqueles itens, né? Você pode falar que sim, para você consultar. E aqui também tem para você consultar o laboratório, né? Para saber se a calibração ela é acreditada pelo Inmetro. A gente tem que conferir isso. Isso é um ponto muito importante. Então a gente vai aqui, tá vendo? Abrir aqui, ó, a gente vai no site do Inmetro, né? E verifica, né, o laboratório de calibração para saber se ele está acreditado. Porque já aconteceu o caso que às vezes você manda fazer a calibração, o laboratório às vezes ele perdeu aquela qualificação, porque às vezes a pessoa que era o responsável técnico saiu, então ele pode ser acreditado e o Inmetro pode tirar a acreditação dele. Então você tem que consultar também, verificar se ele está em dia aqui. Então aqui lista laboratório, consulta laboratório e consulta sistema. Então aqui eu posso consultar. Aí está muito pequeno, deixa eu aumentar aqui o... Ficou mais claro, né? Então vamos supor aqui que a gente vai precisar de fazer uma calibração aí de uma determinada grandeza, por exemplo. Está dando exemplo de temperatura, né? Vamos pegar temperatura e umidade. Aí a gente colocou aqui, aí a gente vai pegar os subgrupos aqui, ó. Aí tem, ó, termômetro por radiação. Esse termômetro por radiação está muito na moda atualmente, né? Porque o pessoal está usando muito para fazer medição de temperatura, né? Corporal aí. Termômetro de radiação. Aí a gente vai selecionar aqui agora, né? Tipo do serviço. Aqui. Termômetro de radiação por infravermelho. É o que está sendo utilizado aí para fazer a aferição de temperatura aí. Aí vamos procurar aqui em Minas Gerais, aqui. Que laboratório que vai fazer a calibração acreditada aqui. Está laboratório. Aí tá vendo, ó? Aqui, para fazer calibração desse termômetro aí, de infravermelho, para verificar a temperatura, eu tenho aqui, ó, Serviço Nacional de Aprendizagem, o Senai, ó, tá vendo? O Senai que faz aqui, ó. Só o Senai que faz aqui. Tá vendo? Aí tem as faixas que... Aí vai dar para a gente as faixas que ele faz e qual que é o erro que ele vai gerar. Essa medição de infravermelho, ela dá um erro, uma incerteza de medição altíssima aqui. 2.7, 1.4 a 5.4, tá vendo? Esse aqui tá vendo? É o erro que o laboratório tem. Tem um telefone, se a gente clicar aqui, a gente vai ver até outras informações também, com relação até aqui, acreditação, aonde que é feito o laboratório, tá vendo? O Horto, tá vendo? O laboratório do Horto. E tem o nome do responsável, Luciene, tá vendo? Tem o nome daqui, tem até o e-mail da pessoa responsável aqui. Então, quando a gente for fazer qualquer calibração, é interessante entrar no site do Inmetro, na RBC aqui, e saber se o laboratório que a gente está escolhendo está apto para fazer aquela calibração que a gente precisa fazer. Vamos aproveitar agora que eu já abri isso aqui e vamos ver eu até tinha feito aqui, eu vou pular aqui um pouquinho só para a gente passar aqui para frente aqui, ó. Esse equipamento de infravermelho para medir temperatura, a gente tem dois, né? Esse é para medir de processo industrial, ele tem até uma mira laser. Então, olha para vocês verem os dados dele aí, ó. Esse aí mede de menos 50 negativo até 550. Ele dá uma exatidão, tá vendo? Na faixa de menos 50 a 0 de mais ou menos 4 graus. E de 0 a 555 de mais ou menos 2 graus, tá vendo? Barra 2%. O que for maior.
Tá vendo? Ele dá dessas duas maneiras. Ele dá em 2% e em porcentagem também, o que for maior. Esse instrumento dá um erro altíssimo, tá vendo? Vocês conseguirem entender aí o erro do instrumento, a exatidão e a resolução dele, repetibilidade. Tá? Somado esse erro aí de 2 com aquele que a gente abriu lá no laboratório, vou até mostrar aqui. Vamos passar aqui. Isso foi o que eu passei para vocês, tá vendo? Se a gente vai fazer a calibração dele, ele dá um erro de 2 e tem uma incerteza de 2,7, na realidade a gente tem que somar o erro com a incerteza, então a gente vai ter um erro aí mais ou menos a grosso modo aí de quase 5 graus para mais, 5 graus para menos de erro de medição desse instrumento. É bem alto. Porque o padrão traz com ele, consigo também, na hora de fazer a calibração, a incerteza ela é carregada para a gente ter o somatório do erro total que a gente pode ter no instrumento. Que é o que eu vou explicar aqui, daqui a pouquinho para vocês aqui. Vamos continuar aqui com relação ao certificado de calibração. Então, veio um exemplo aqui no certificado de calibração. Aqui. Eu peguei um pedacinho aqui do certificado de calibração. Esse é do manômetro diferencial digital. Aí essa calibração é uma calibração acreditada. Aí tem os dados do instrumento, as condições que foram feitas as calibrações, o procedimento que foi utilizado, o padrão que foi utilizado para fazer a calibração e tem os resultados obtidos aí. Então, esse laboratório é um laboratório que foi acreditado pelo Inmetro, ele tem a ISO 17025, né? Mas, mesmo assim, ele atende todos os requisitos que está lá para o certificado de calibração, mas a gente tem que analisar os valores. Quando a gente pega os valores aqui, nesse exemplo aqui, ó, então foram feitas aí medições 0, 5, 9, 13, 16 e 20, né? 6 medições. E aí, isso foi o valor indicado. Aí o valor que foi lido lá, o VVV aí, no 0 foi 0 mesmo. No 5 foi 4,95. A tendência é um menos o outro, que dá 0,05. Mas a incerteza que tem, a gente vai ter essa incerteza mais tendência ao erro total do instrumento aí. Tá? Aí, olha para vocês verem aí, ó. Na faixa de 5 para 9. Normalmente, o instrumento de medição ele tem uma curva característica de erro. Só que na faixa de 9 aí, ele deu um valor um pouco diferente do erro total aí que está dando nas outras faixas aí. Deu 2,05, tá vendo? Se meu processo permite uma variação de 2, né, nesse ponto aí, ele estaria reprovado esse instrumento para uso aí, no ponto de 9 aí. Deu para vocês darem uma observada aí? Mas quando a gente vai analisar o certificado de calibração, a gente vê os erros todos estão tendo uma tendência. Por que no ponto de 5 para 9 deu um erro tão maior assim? Aí a gente foi questionar e a gente descobriu que eles fizeram que essa calibração tinha sido feita de maneira errada e teve que fazer a calibração novamente. Então, por isso que é importante analisar o certificado de calibração. Mesmo no laboratório, que às vezes é acreditado e tudo, se a gente não analisar, a gente não pega esse tipo de problema. Porque nesse caso aí, ó, teve um ponto aí que saiu bem fora da tendência dos erros aí. E o instrumento estaria reprovado para uso. A análise de calibração é importante também para a gente validar o período que o equipamento foi utilizado. Então, na calibração 1, eu fiz a calibração em 2017, na calibração 2, 2018, ele ficou ok. Então, significa que nesse intervalo aí, o meu instrumento funcionou satisfatoriamente bem e meu processo ficou sob controle. Aí, na calibração 3 também, fez recentemente aí, o instrumento também ficou calibrado também, significa que não teve nenhum problema. Então, a calibração, além de atestar que o instrumento está apto para uso, eu vou validar aquele período que eu utilizei aquela instrumentação.
Agora vamos supor um outro exemplo aí. Na calibração 1 passou, na calibração 2 está reprovado. Então significa que da data de 25/8/2017 até 25/8/2018 é um ponto de interrogação que eu tenho que analisar. Esse erro do instrumento, o que ele pode ter me comprometido no meu processo? Eu tenho que fazer uma análise. Normalmente as empresas abrem um relatório de não conformidade e vai tratar esse desvio aí, desse período aí. O que pode ter acontecido aí nesse período. Aí depois eu faço um ajuste, uma calibração e aí o instrumento está apto de novo para uso. Essa parte é interessante a gente fazer essa análise aí, por isso que a gente tem que analisar o certificado de calibração para saber se o instrumento realmente está apto para uso e se ele for reprovado, fazer uma análise também, abrir uma não conformidade para tratar o que foi produzido com ele durante esse período, se teve algum impacto ou não. Pode ser que tenha outros processos de medição no sistema que não vão comprometer o produto final. Pode ser que não. Vamos ver agora um pouquinho de certeza de medição. O que é incerteza de medição? Parâmetro, tirando agora do vinho, parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando com base nas informações utilizadas. Foi tirado no vinho. Incerteza de medição é uma dúvida, né? Para resultados com diferencial competitivo, para avaliar riscos de reaprovar ou reprovar, para identificar uma oportunidade de melhoria no ensaio. Então, tem um guia, né? Esse GAN aí é um guia para expressão da incerteza de medição. Ele é a última versão de 2008, ele também é disponível também para download aí no site do IMESP gratuitamente. Ele harmoniza as metodologias utilizadas pelos laboratórios de medição para estimar a incerteza de medição, bem como vir a servir como um guia de fácil entendimento e implementação dessas áreas aí. Então, ele é aplicado em várias áreas, na mecânica, na calibração, em sites, onde fala. Avaliação de risco. A incerteza de medição precisa ser levada em consideração quanto da avaliação de um resultado frente a uma especificação definida. Exemplo, considere que uma fábrica fabrica um produto dentro das dimensões de 105 mais ou menos 5 milímetros. Se o resultado da medição de uma peça for 108, tenderíamos a aprová-lo. Porém, se a certeza de medição é de 3, surge a dúvida. Tá vendo? Então, a dimensão é 105 mais ou menos 5. Então, deu 108. 105 mais ou menos. A gente tenderia a aprovar, porque 105 poderia dar 110 ou 100, né? Então, o instrumento a medição deu 108. Então, ele poderia ir de 100 a 110, né? Para poder atender a gente. A incerteza expandida com probabilidade de abrangência de 95%. Aí, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, ó. Porque a incerteza de medição, ela diminui a faixa de aceitação do nosso instrumento. Por isso que na hora que eu fazer a calibração, tem que tomar muito cuidado com o padrão que o laboratório utilizou para fazer a calibração, porque senão ele vai diminuir a faixa que eu posso estar utilizando o instrumento dentro daquela especificação que eu preciso. Aí tem a ISO 14251, que estabelece a incerteza de medição. Tá. É um requisito mandatório para ensaios contra calibração, para ensaio contra para calibração. É aplicar para calibrações internas, né, o uso aqui. Aí eu já passei. Esse foi o exemplo que eu passei aqui. Porque, por exemplo, igual esse exemplo aqui do... Cadê? Esse exemplo aqui. A exatidão é mais ou menos 2. Aí eu vou somar com o meu erro do padrão, dá 2,7. Aí eu vou ter aí de incerteza
a faixa de dúvida é uma faixa de quase 5 graus aí de dúvida com relação à leitura. Uma peça que às vezes vai numa temperatura alta, às vezes 5 graus a mais, 5 graus a menos, não faz diferença. Agora, para saber se você está com febre ou não, 5 graus a mais, 5 graus a menos vai fazer diferença, né? Porque acima de 38 é considerado que já está com febre, né? Então, se tiver um erro grande, vai fazer diferença na leitura. Outra coisa muito importante é fazer o controle dessa documentação toda, né, de calibração, e etiqueta de calibração também é muito importante. Depois que você fizer todo o processo de calibração, ferição, e você tiver o análise do certificado de calibração, a próxima etapa é colar a etiqueta. Quando o fornecedor já não faz isso, ou você faz. Aí tem que colar a etiqueta para assegurar que aquele instrumento está calibrado. A etiqueta ela serve para o usuário do instrumento saber que o instrumento foi calibrado. Aí vocês podem criar vários padrões de etiqueta, ou usar do próprio fornecedor, mas é interessante ter algum procedimento que estabeleça como é que vai ser. Tem lugares que às vezes põe a etiqueta na cor verde para fazer que o instrumento está apto para uso, vermelha que o instrumento foi reprovado, e amarela que o instrumento tem alguma restrição de uso. Tem instrumentos que às vezes faz leitura de duas grandezas, às vezes para uma ele está com restrição de uso, para outra não. Aí tem vários tipos de instrumento, a gente tem que ter um número de série do instrumento para garantir que ele está calibrado. Balança também tem que ter o selo do empenho aí, né? Que a gente vê nas balanças aí, que ele passou por uma verificação. E o selo do Inmetro lá, quando a calibração for acreditada. Tem que tomar também cuidado com a terceirização de serviço, né? Porque você não vai transferir para o terceiro a responsabilidade sua. Então, por isso que é importante fazer análise certificada de calibração, porque você não vai simplesmente receber um relatório e guardar ele e não analisar o que foi feito. Então, aí foi eu coloquei uma tabela aí do que a terceirização, às vezes você não vai montar um laboratório de calibração para fazer a calibração de um único instrumento, mas a hora que você recebe ele, você vai ter que fazer a análise desse instrumento. Então, você tem que ter esse conhecimento. O material do treinamento, ó, eu coloquei disponível lá no Google Drive, e eu vou deixar disponível até o dia 30/6. Aí, quem tiver interesse em baixar o material dessa palestra aí, vai estar disponível lá. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida para me perguntar aí? Deu para entender? Eu quis passar assim de uma maneira geral para vocês terem uma noção do todo, né? Bacana demais. E bom, professor. Bem explicado. Parabéns. Obrigado. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito top, viu, professor? Ô, Bruno, parabéns. Conteúdo muito bom e você transmitiu para nós muito bem também. Muito obrigado. Parabéns, Bruno. Obrigado. Aí eu coloquei esse material lá naquela pastinha lá. Um outro material também interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui, que a gente tem um tempo aqui, ó, interessante aqui. O material que tem daquele livro que eu falei com vocês aqui aquele livro que eu indiquei de metrologia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É interessante vocês entrarem lá no site, que vocês vão ter vários materiais lá. Então, a gente tem aqui alguns simuladores até interessantes aqui, ó, que ele simula uma balança. Tá? E aí você vai colocando os pezinhos aqui em cima da balança aqui e vai fazendo as medições. Esse material todo é gratuito. Eu coloquei na apresentação o site para baixar. Tem da balança,
tem do multímetro. Vai fazer a minha calibração elétrica aqui. E tem de um paquímetro. Você vai pegar aqui, vai fazer as medições aqui. Aí depois ele calcula a média, o desvio aqui das medições aqui. E outro material muito interessante também que tem é os PowerPoints aqui, ó. Ele tem esses PowerPoints todos aqui, ó. Eu vou abrir um aqui para vocês verem aqui. Aí vai falar do Sistema Internacional de Medidas, vai falar como surgiu as medidas, entendeu? Uma parte que eu até já passei para vocês aí. As unidades básicas, o metro, a história do metro. A questão do quilograma já mudou, né? O quilograma já não é mais esse protótipo de quilograma aí. Você vê que as coisas vão evoluindo, né? Kelvin. E aí tem um material básico e depois tem um material avançado também. Isso tudo eu baixei lá daquele site. Então, o que eu coloquei aqui para vocês aqui na apresentação, né? Vamos andar aqui para frente. Esse material desse livro aqui que é bastante interessante aqui. Se a gente for aqui nesse... Onde que está aqui, tá vendo? Essa é a versão anterior, esse livro aqui eu tenho. Agora tem a versão mais nova. Que mudou a 17025, eles atualizaram o livro. Só que depois que atualizaram o livro, já mudou para o padrão. Vai ter que ter outra atualização nesse livro aqui. Mas aí tem aqui os materiais, tá vendo? Você clica aqui nos slides, ó. Aí você consegue baixar todos os PowerPoints aqui, ó. E os simuladores no ambiente virtual, que tá tudo aqui também, tá vendo? Ó? É bastante interessante, ó. Bastante interessante. E eu coloquei para vocês aqui também, deixa eu abrir aqui a apresentação aqui. Eu coloquei para vocês aqui também, acessando esse link aqui. Eu compartilhei a página aí no Google Drive também. Então, eu coloquei alguns materiais aqui, ó. Algumas apostilas e tal, coloquei. Coloquei essa apresentação, ela está aqui. Vocês acabaram de assistir, ela está aqui dentro. Aquele exercício que vocês fizeram aí de estar aqui também. Os formulários está aqui também. A certificado de calibração e parâmetro para calibração está aqui também. Não sei o que eu quero. E aqui também está aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, o isogan aqui, guia de estratégia de medição, o VIN está aqui. A OIML para peso padrão também eu coloquei aqui. E tem alguns materiais que eu coloquei aqui também. Tem uns procedimentos aqui de calibração que também coloquei aqui também para vocês aqui, ó. Então tem um monte de material bom aqui de calibração. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço aí a participação de vocês aí. Muito obrigado. Ok, professor. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado.
Falou, obrigado. Falou, obrigado, Bruno. De nada.